O foco messiânico da Bíblia. 4 a.C. Desde a época do cativeiro babilônico, os judeus vinham vivendo debaixo de uma certa opressão. O Velho Testamento está impregnado de profecias que predizem a vinda de um Salvador que libertaria os judeus e destruiria seus inimigos. Ambos sábios judeus e cristãos concordam que o tema central da Bíblia aponta para um Messias, um Cristo. A conclusão, portanto, é que o Velho Testamento é cristocêntrico. Ele nos parece um documento danificado pelo tempo, quase incompreensível. Os homens, por exemplo, que figuram em suas páginas, como Adão, Abraão, Moisés e Davi, as estruturas construídas como o tabernáculo, tendo 2 véus e 7 peças de mobília, e a parede com a deste último tabernáculo logo atrás de mim. Mas quando a pessoa do Messias judeu é colocada em foco, o obscuro se torna claro. Os escritores do Novo Testamento afirmam que Jesus Cristo é esse Messias. O povo judeu, no entanto, estava pronto a admitir que ele realmente operava milagres, mas por ser filho de carpinteiro, não admitia que fosse o enviado pelo poder de Deus. Acreditava, no entanto, que era usado por Satanás. Não há dúvida quanto ao que os discípulos acreditavam. Eles diziam que todos os profetas testifiquem através de seu nome quem quer que acredite nele. E o grande problema que Jesus teve foi por reivindicar o título de rei, o que fez com que o Império Romano ficasse, de certa forma, irritado. O tema do Novo Testamento coloca o Cristo em total evidência, porque eles acreditavam ser Jesus de Nazaré. Os líderes religiosos judeus denunciaram veementemente sua conclusão. Em suas mentes, ele era visto como uma fraude e que não poderia nunca ser o Salvador predito pelos profetas. Para os escritores do Novo Testamento, Jesus era o Cristo, o Messias. Eles afirmavam que, num retrospecto, poderia-se ver que todas as Escrituras profetizavam acerca deste homem, o qual sua mensagem seria a base de quase todas as passagens do Novo Testamento. As revelações de um homem da Galileia, 4 a.C. a 29 d.C. Eu trouxe a esta adormecida cidade de Belém que nos transporta de volta ao livro de Gênesis, por haver milhares de recordações. Algumas delas trágicas, outras triunfantes. Nestas colinas atrás de mim, era onde Davi apacentava suas ovelhas, e onde Samuel, o profeta, o ungiu e o fez rei de Israel. Mas o mais prodigioso acontecimento, de acordo com os cristãos, se deu nesta cidadezinha. Eu sei que ao falar o nome Jesus Cristo, este lhes pareça bem familiar. Mas talvez você se esqueça de que ele verdadeiramente viveu a história. O povo contemporâneo a Jesus o identifica e, sem dúvida, fala da enorme influência que exercia e dos milagres que operava. Ele fez revelações fantásticas sobre si. Ele declarou ser o Filho de Deus e que havia sido enviado pelo Pai para trazer salvação à humanidade. Também afirmou ser o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chegaria ao Pai se não fosse através dele. Confúcio, Buda ou ainda Maomé, nenhum desses fizeram tais afirmações tão corajosas. Mas sua grande revelação em relação à sua morte sacrificial é que ressuscitaria dentre os mortos em 3 dias. Para os líderes religiosos judeus daquela época, suas declarações eram absurdas, na verdade blasfemas. E então entregaram às autoridades romanas e estas o levaram a um lugar chamado Monte da Caveira, o qual muitos historiadores acreditam ser este local. E numa cruz de madeira o crucificaram. Mas esta rocha não foi o fim da história. Próximo ao Monte da Caveira, onde o crucificaram, havia um jardim. E neste jardim havia uma tumba cavada na rocha. E foi neste sepulcro que puseram seu corpo, já sem vida. Muitos historiadores acreditam ser este o local onde tudo aconteceu. Removeram uma grande pedra e a rolaram até a entrada.
Fecharam o túmulo e puseram soldados romanos para vigiá-lo. No domingo seguinte, cedo pela manhã, as mulheres vieram embalsamar o corpo. Ao chegar, descobriram que ele já havia sido embalsamado. Os lençóis ainda estavam no lugar, mas o corpo não. E logo os discípulos disseram que ele havia ressurgido dos mortos. Mas as autoridades tentaram dar todo tipo de desculpa concebível para explicar o desaparecimento do corpo. Eles disseram, por exemplo, que os discípulos o haviam roubado, mas nunca explicaram como eles conseguiram fazer tal coisa. E nunca expediram uma ordem para prendê-los. Os soldados disseram: nós adormecemos em serviço, porém ninguém nunca os repreendeu por terem dormido em serviço. E qual o tribunal que aceitaria como testemunha confiável alguém que dormia no momento em que o crime era cometido? Para as autoridades, sua morte foi a conclusão de um capítulo desagradável no calendário de uma nova seita religiosa.